gente vai fazer a leitura de preparo do livro Fonte Viva, de Chico e Emmanuel, mensagem 169. Busquemos a eternidade. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Está em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma, quando não se filiam os remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito, quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo, trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Mensagem do nosso grande Emmanuel por Chico Xavier. E nesse momento eu convido todos os irmãos para que a gente possa junto fazer a nossa prece de abertura da tarefa de hoje. Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, os nossos sentimentos, primeiramente para agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo de forma virtual, reunidos em nome de Deus, de Jesus, da nossa querida doutrina espírita. Agradecemos a Deus as oportunidades diárias de aprendizado, de trabalho, oportunidades de vivências e experiências que nos ajudam muito nessa nossa jornada de amadurecimento e crescimento espiritual. Agradecemos desde já o amparo e a assistência de toda a espiritualidade amiga, que está sempre conosco, nos ajudando em cada passo da nossa vida. Pedimos nesse momento que Deus possa estar abençoando, amparando e protegendo a cada irmão aqui presente de forma virtual, seus lares, seus familiares, abençoando também aqueles irmãos que não puderam estar conosco nessa tarde. Abençoando também, Pai, a nossa querida Casa de Maria, todos os seus trabalhadores e companheiros. E pedimos, Pai, que o Senhor fique conosco, com sua paz, com seu amor, nos dando todo o amparo e suporte que precisamos para a nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, boa tarde a todos mais uma vez. Boa tarde, Nando, meu amigo. Sejam todos muito bem-vindos, nossa querida Casa de Maria. Como a gente falou no início, hoje seria a palestra da nossa companheira irmã Maria do Carmo, só que, infelizmente, por problemas da tecnologia, ela não pôde estar conosco, então a gente vai fazer essa reflexão aqui juntos, não é? Vamos fazer um bate-papo aqui nessa tarde sobre a nossa doutrina, sobre o nosso evangelho, sobre todas essas bênçãos que nós recebemos, que nos auxiliam tanto nessa nossa jornada aí de aprendizado e amadurecimento moral e espiritual. Para a gente trazer como base de reflexão, a gente vai pegar uma orientação do nosso Mestre Jesus, que ele deixou para todos nós há mais de 2000 anos atrás, que é o seguinte: ele fala para a gente uma frase, mas que tem um peso e uma importância muito grande para todos nós. Ele fala: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, e ame ao próximo como a ti mesmo. E essa passagem a gente vai pegar como referência, como base para nossas reflexões dessa tarde de hoje. Essa passagem ficou conhecida, né,
como mandamento maior, ou o maior mandamento da lei. Essa passagem, ela traz para a gente inúmeras reflexões, inúmeros ensinamentos que nos ajudam muito a entender os comportamentos que a gente precisa adotar na nossa vida, que a gente precisa adotar na nossa caminhada, para que a gente possa ir realmente se transformando, se modificando, que a gente possa ir realmente fazendo essa reforma íntima que a doutrina espírita e que o Evangelho tanto nos orienta. A gente percebe que a nossa jornada, ela não se iniciou agora, né? Não é a primeira vez que nós estamos aqui no planeta Terra e não vai ser a última. Nós estamos aqui numa grande jornada existencial, onde para trás nós já tivemos várias outras encarnações e teremos aí várias outras pela frente. E aí a gente percebe, segundo a doutrina e a orientação da espiritualidade, que nós fomos criados, sim, em algum momento, por Deus, nosso Senhor, nosso Criador, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, como nos orienta a doutrina espírita. Em algum momento nós fomos criados por essa força superior, por essa inteligência suprema. Deus, que é perfeição, que é justo, que é bom, né? E a gente foi criado por ele simples e ignorante. Ignorante no sentido de não termos ainda as habilidades e as capacidades desenvolvidas. Porém, nós fomos criados simples e ignorantes, mas com a capacidade de nós nos transformarmos, modificarmos e adquirirmos, sim, uma evolução e uma perfeição relativa, como nos orienta a espiritualidade. Então, a gente foi criado simples e ignorante com o objetivo de alcançar essa perfeição relativa. E essa perfeição relativa, a espiritualidade nos fala que é a pureza espiritual. E então a gente percebe que entre esse ponto A, que é a criação, né, o momento da nossa criação, e o ponto B, que é o nosso objetivo final nessa jornada, que é a evolução, o progresso, a pureza espiritual, entre o ponto A e o ponto B, a gente tem uma grande jornada a ser percorrida, né? E essa jornada, ela não é uma jornada retilínea, onde a gente traça uma linha reta do ponto A e vai direto para o ponto B. Não é. Essa jornada, ela é cheia de altos e baixos. Ela é cheia de variações. Ela é cheia de situações que vão trazendo para a gente aprendizado, vão trazendo para a gente desenvolvimento, vão trazendo para a gente orientações, informações, oportunidade. E a gente realmente vai percebendo isso no nosso dia a dia. A gente percebe que no nosso dia a dia, a gente vivencia momentos de pico, né? De alegria, de felicidade, e a gente vivencia também momentos de vales, momentos de tristeza, momentos de dor, de sofrimento. E assim é a nossa vida. É natural, porque a gente está inserido em um processo. E um processo, ele não é constituído apenas, né, de uma situação. São várias situações que nós vamos vivenciando, que nós vamos experimentando, para que a gente possa ir realmente consolidando esse aprendizado, esse desenvolvimento, esse aprimoramento. E aí a gente começa a se questionar um ponto que a gente percebe que a gente foi criado simples e ignorante com esse sentido de alcançar a perfeição. E aí muitas das vezes eu escutei até alguns amigos conversando comigo, que eles falavam assim, mas será que a gente foi criado para essa perfeição mesmo? Será que a gente foi criado para esse objetivo mesmo? Segundo a doutrina espírita, todas as orientações que a espiritualidade nos traz, nos fala que sim, nós fomos realmente criados para crescer, para evoluir, para nos melhorarmos, enquanto seres humanos e enquanto espíritos imortais. Só que além da doutrina espírita, a gente vai pegar uma informação que ela é um pouco mais antiga, que está lá no Evangelho de Jesus. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48. É o finalzinho ali do Sermão da Montanha, quando Jesus ele fala, traz aquelas orientações maravilhosas do Sermão da Montanha, ele descendo do monte, ele fala, sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, olha só, no Sermão da Montanha, ele tinha trazido para a gente muitas informações e ensinamentos, nos inspirando e nos motivando a mudar os nossos comportamentos, nossas atitudes e nossos pensamentos, para que a gente se melhorasse, para que a gente vivesse e alcançasse uma felicidade. Até quando ele traz para a gente as bem-aventuranças,
Bem-aventurança significa o quê? Feliz daquele. Bem-aventurado significa feliz daquele que realize essa atitude, esse comportamento, que ele vai obter essa felicidade. Então, olha só, quando ele fala todo isso para a gente, traz todos esses ensinamentos, ele diz, sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Só que a gente não pode tomar o ensinamento ao pé da letra, né? Então, a espiritualidade vem nos ajudando a refletir e a compreender essa fala de Jesus, que, na verdade, a gente não vai ser perfeito igual ao Pai Celestial, porque perfeito só o Pai o é, né? Mas a espiritualidade vem falando para a gente de uma perfeição relativa, que é uma condição espiritual que nós podemos alcançar, que é possível de ser alcançada diante do aproveitamento aí das existências. E aí, na doutrina, eles trazem para a gente a gradação ali dos espíritos. Eles vão falando das ordens dos espíritos. Então, a gente percebe que tem espíritos que estão num estágio ainda de primitivo, espíritos que já estão um pouco mais à frente, tem espíritos sábios, bons espíritos, e os espíritos puros, espíritos felizes. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de um espírito que já alcançou esse patamar evoluído. Ele já alcançou esse patamar de espírito puro. Ele é considerado um espírito crístico. Ele já alcançou essa evolução, já alcançou esse progresso espiritual. Então, ele é considerado, sim, um espírito puro, um espírito perfeito. Então, a exemplo, né, de Jesus, a modelo de Jesus, a gente percebe que realmente dá para ser realmente alcançado esse patamar, essa perfeição. Porém, para alcançar esse patamar, a gente precisa realizar uma jornada de aprendizado e de trabalho. E esse aprendizado que a gente vai realizando dia após dia são aprendizados não apenas para a nossa inteligência cognitiva, não só para a nossa parte do intelecto, mas é um aprendizado muito mais profundo, que passa também pelas questões emocionais, pelas questões mentais e espirituais. Então, a doutrina mostra para a gente que essa evolução se dá através de duas asas, que é o desenvolvimento do intelecto e da moral. Então, quando nós vamos desenvolvendo a parte do intelecto e a parte moral, nós vamos alçando voos mais altos, maiores, né? Rumo a essa evolução e essa transformação. Só que quando a gente foi criado lá atrás, simples e ignorante, com esse objetivo de alcançar essa perfeição, nós olhamos o ponto A, olhamos o ponto B, olhamos o início, olhamos o fim, só que entre o início e o fim tem essa trajetória. E essa trajetória, ela muitas das vezes não é simples de ser realizada, né? A gente percebe que no dia a dia existem os percalços. No dia a dia existem os buracos da estrada. No dia a dia existem os desafios. E aí a gente percebe que esses desafios que enfrentamos no nosso dia a dia, que enfrentamos na nossa jornada, são desafios importantes para também nos ajudar nesse desenvolvimento moral e espiritual. Quando a doutrina espírita nos traz que a lei divina não é uma lei punitiva, mas sim uma lei educativa, a gente começa a entender que todas essas experiências que nós vivenciamos são experiências que vão nos ajudar na nossa educação íntima, na nossa educação moral, na nossa educação espiritual. Então, a gente percebe que nessas oportunidades que a vida vai nos trazendo, essas oportunidades que a vida vai nos oferecendo, elas são muito úteis não só para esse momento, mas sim para toda a nossa existência, mas sim para toda a nossa jornada existencial. A gente foi criado em um momento, né? Simples e ignorante. Só que nós fomos criados para a imortalidade. Nós somos seres imortais. Nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais que somos, nós temos, então, uma grande jornada de aprendizado. E muitas das vezes, a gente acaba falhando, né, no nosso dia a dia. A gente vai buscando um aprendizado, a gente vai buscando um ensinamento, e, de repente, a gente acaba cometendo algum erro, a gente acaba cometendo alguma falha. E aí a gente, às vezes, se frustra diante da falha cometida.
E aí a gente fala, poxa vida, mas eu não aprendi isso ainda, eu estou fazendo isso errado novamente, por que eu não aprendi? A gente acaba se cobrando, né? Se punindo, se criticando, se julgando diante de certas atitudes. Um ponto é interessante que a gente olhe para a gente e perceba também os nossos erros, as nossas falhas. Porém, a gente não pode se cobrar tanto assim, se criticar tanto assim, colocando um peso tão grande sobre as nossas atitudes. Porque, na verdade, nós estamos inseridos nesse processo. Nós estamos inseridos nessa jornada de aprimoramento, de desenvolvimento. Não é de uma hora para outra que a gente realiza um grande salto de evolução. Não é de uma hora para outra que a gente acaba realmente atingindo um patamar mais evoluído. A gente não dorme de uma forma e acorda, como se diz, né, santo no outro dia. Não é assim. É um processo, é um aprendizado, é dia após dia. São experiências, são vivências, e a gente vai realmente aproveitando elas ali da melhor maneira possível, da forma que a gente pode, na forma que a gente percebe, que a gente entende, que a gente compreende naquele momento. E aí a gente percebe que com esse ensinamento de Jesus, com essa frase que ele nos deixou lá atrás, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esse ensinamento, ele é, na verdade, a base de toda atitude, de todo comportamento, de todas as ações que vão verdadeiramente nos fazer realizar essa transformação íntima, essa reforma íntima que tantos almejamos. Esse ensinamento de Jesus, ele coloca para a gente o amor como sendo a base de toda ação, de toda atitude transformadora. E quando a gente fala desse amor, não é um amor apenas aquele amor poético, aquele amor filosófico, aquele amor que a gente costuma ver, né, nos romances, nas novelas, nas músicas. Esse amor que Jesus traz para a gente é o amor essência, é o amor genuíno, é o amor vida. Quando a gente lembra numa passagem do evangelista João, ele diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só o sentido, o significado de Deus que ele dá para a gente. Eu adoro esse significado. Para mim, um dos maiores significados de Deus, maiores explicações de Deus, é essa que o João Evangelista traz para a gente. E aí a gente percebe que Jesus, na verdade, quando ele está falando do amor, ele está falando desse amor que João Evangelista também traz, do amor essência, o amor sentimento genuíno, o amor vida. Quando a gente fala de que Deus é amor, a gente percebe que o amor ele é algo muito maior. O amor transcende qualquer coisa da matéria. O amor transcende qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer pensamento. Amor, então, ele é realmente o fluxo da nossa vida. Se Deus é amor e nós, né, somos filhos de Deus, então nós somos filhos do amor. Se somos filhos do amor, nós trazemos no nosso íntimo, nós trazemos no nosso DNA, na nossa essência, esse amor. Esse amor. Porque vamos imaginar, Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, se Ele é esse amor, se Ele é essa essência, se Ele é esse sentimento genuíno, essa força criadora, todos nós que somos seus filhos, nós trazemos no nosso íntimo esse potencial. Todos nós que somos seus filhos, trazemos no nosso DNA, na nossa essência, essa força, esse poder também transformador. Então, quando Jesus fala para a gente, ama a Deus sobre todas as coisas, ama o seu próximo e ama a si mesmo, Jesus ele está nos trazendo ali a reflexão e a compreensão de que é importante para essa nossa transformação colocar em movimento esse amor, colocar em prática esse amor, vivenciarmos, manifestarmos essa essência, esse amor. Porque só através das nossas atitudes, das nossas ações pautadas nesse amor, comprometidas com esse amor, é que realmente vai fazer uma transformação na nossa vida. É que realmente vai trazer uma mudança na nossa vida.
Quando nós falamos de reforma íntima, nós estamos falando de mudança, nós estamos falando de transformação. É trocar algo que já não nos serve mais por algo melhor, né? Quando a gente fala que vai fazer uma reforma na nossa casa, o que significa? Significa que nós vamos retirar algo que já não está nos servindo mais, que a gente já não quer mais aquilo, e que a gente vai fazer algo novo, botar algo diferente, que vai ser melhor. Toda reforma é para trazer uma melhoria, não é verdade? Então, quando a gente fala de reforma íntima, a gente está falando de uma melhoria íntima. A gente está falando de atitudes, de comportamentos, de ações que vão transformar, que vão mudar algo dentro de nós. Por isso que essa nossa percepção da vida, ela tem que partir de dentro de nós. Tem que partir da nossa essência, daquilo que somos verdadeiramente. E aí a gente começa a perceber que Jesus nos ensina é que a gente precisa amar a Deus no sentido da gente nos conectarmos mais novamente com o Pai, com o Criador, que é a nossa essência, que é a essência da vida. A gente precisa, no nosso dia a dia, pensar em estratégias, em formas, em maneiras de nos conectarmos com Deus. Deus é o nosso Criador. Ele criou a nós, ele criou o planeta, ele criou o ambiente, ele criou todas as criaturas, tudo que está à nossa volta foi criado por Deus. Então, como que eu amo a Deus? Eu amo a Deus a partir do momento que eu manifesto amor para toda a sua criação. Eu amo a Deus quando eu amo o ambiente, o meio ambiente. Eu amo a Deus quando eu amo os meus irmãos à minha volta. Eu amo a Deus quando eu amo os animais, né? Toda a criação. A gente está manifestando o amor, a gente está vivenciando o amor e a gente está colocando esse amor direcionado ao Criador. E aí Jesus coloca também, ame o seu próximo. Só que é interessante, quando Jesus fala para a gente amar o nosso próximo, ele deixa ali uma palavra-chave, que é para despertar o nosso pensamento. Ame o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque vamos refletir. Se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não me cuido, será que eu vou conseguir realizar essas atitudes para o meu próximo? Será que eu vou conseguir endereçar e manifestar esse amor para o meu próximo, para o meu semelhante, para o meu irmão de caminhada? E aí a gente traz aquele pensamento que a gente só consegue dar ao outro aquilo que nós temos. Nós só conseguimos oferecer ao outro aquilo que nós temos. Por isso Jesus ele chama a nossa atenção para esse ponto. É importante nós amarmos ao próximo como a si mesmo. Então é importante a gente praticar esse auto-amor. É importante a gente desenvolver esse amor próprio. Só que muitas das vezes a gente confunde esse amor próprio com egoísmo. E são coisas distintas. Amor próprio, ele é importante, ele é necessário, ele é imprescindível, na verdade, para essa nossa jornada. Porque quando nós nos amamos, nós nos respeitamos, nós nos cuidamos, nós nos honramos, honramos a nossa história, nós nos compreendemos, nós temos compaixão para conosco mesmo, nós temos empatia para conosco mesmo. Então, quando a gente se ama, a gente tem uma série de atitudes para conosco mesmo. E se a gente tem essas atitudes conosco, é possível que a gente tenha também, externe, manifeste as atitudes para o nosso próximo, para o nosso irmão de caminhada. Aí a gente vai ter compaixão pelo outro, empatia pelo outro, a gente vai ter respeito, a gente vai honrar o outro, vai cuidar, vai zelar. Mas precisamos desenvolver isso por nós. Às vezes a gente vai se sacrificando, né? Tanto na vida, vai se martirizando tanto na vida. Será que a gente está se amando de verdade? Será que realmente a gente está praticando ações ali, tendo comportamentos de auto-amor, de amor próprio? Então a gente tem que parar e refletir. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu estou fazendo isso para o fulano, eu estou ajudando o outro fulano, eu estou fazendo aquilo para o outro, aquilo para o outro, aquilo para o outro, para o outro, para o outro. E a gente? Qual é o momento que a gente está olhando para a gente? Qual é o momento que a gente está percebendo o que nós estamos precisando? Cuidados físicos, cuidados
emocionais, cuidados mentais, cuidados espirituais? Será que a gente está tendo essa percepção, esse olhar com compaixão para nós mesmos? É importante. Somos filhos de Deus, somos criaturas divinas e temos que amar as criaturas divinas, certo? Então, Jesus, ele traz essa tríade do amor, né? Amar a Deus, amar o próximo, amar a nós mesmos. Só que a base de tudo isso é o amor, né? É o amor sendo manifestado, é o amor sendo compartilhado, é o amor sendo colocado em prática, é o amor sendo colocado em ação. E aí a gente percebe que o amor sendo colocado em ação, a doutrina espírita fala para a gente que isso significa o quê? Caridade. Não é verdade? E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec ele traz para a gente um capítulo que diz: fora da caridade não há salvação. Olha só. E o que é essa caridade que salva? Essa caridade que salva é o amor sendo colocado em atitudes, é o amor sendo colocado em prática, é o amor-ação. Então, o que salva é o amor sendo manifestado. E salva de quê? Salva-nos das nossas trevas interiores, salva-nos dos nossos erros, salva-nos das nossas vicissitudes, das nossas mazelas. Pois, segundo o apóstolo Paulo, o que ele nos diz? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando a gente falou da jornada que estamos trilhando, do ponto A para o ponto B, hoje nós estamos em um momento da jornada. Nós não sabemos o que teve para trás, né? Não sabemos o que tem pela frente, mas a gente sabe que a partir de agora, nesse momento, a prática do amor, a vivência do amor, o comportamento pautado no amor, ele tem a força e o potencial de transformar tudo que nós já fizemos para trás, de transformar, de curar, de restabelecer todas essas atitudes. O apóstolo Paulo falou isso para a gente. O amor cobre a multidão de pecados. Pecado significa o quê? Erros. Então, às vezes a gente se prende, né? Ah, mas eu ainda cometo muitos erros. Ah, mas eu ainda sou muito perfeito. Ah, mas isso, mas que aquilo. Na verdade, a gente tem que perceber se esses pensamentos que nós estamos tendo não são pensamentos que estão nos deixando estacionados. Porque às vezes a gente se pega muito a esses pensamentos, a esses sentimentos, e a gente acaba se vitimizando. E quando a gente se coloca na situação de vítima, aí sim é muito mais desafiador da gente sair e enfrentar os nossos medos, enfrentar esses anseios, esses desafios, para que a gente possa vencer. Então, se a gente percebe que a gente está inserido em um processo, que a gente está aqui para se melhorar, que a gente está aqui para se transformar, que a gente está aqui hoje, nessa encarnação, para aproveitar as experiências do dia a dia, para crescer, para evoluir, para transcender, né? Para despertar o nosso olhar espiritual diante da vida, entendermos verdadeiramente que somos espíritos imortais e que estamos aqui para crescer, que estamos aqui para aprender, que estamos aqui para compartilhar, para servir, para sermos úteis. Quando a gente vai buscando esse entendimento, essa compreensão, a gente sai desse estado, dessa posição de vítima, e aí a gente vai para aquela posição de assumir o controle, o comando da nossa vida. E aí, com o comando da nossa vida, a gente entende que nós somos responsáveis, que nós temos livre-arbítrio, que nós podemos, sim, fazer, agir, realizar, conforme as nossas capacidades, mas podemos fazer. E será através desses feitos, através dessas ações, dessas atitudes, que nós vamos construindo uma nova jornada. Então, se a gente se pega e se prende no passado, a gente não se permite evoluir. A gente não se permite continuar a nossa jornada, porque a gente está preso, a gente está estagnado no passado. Então, a gente precisa olhar para esse passado, agradecer esse passado, e a gente precisa se perdoar e perdoar diante desse passado, para que a gente possa olhar para o agora, com esperanças no futuro, mas olhar para o agora. O que eu posso fazer agora? O que eu posso realizar agora? O que eu posso construir agora? Que vai me ajudar e que vai também
me dar a oportunidade de compartilhar com outras pessoas, de ajudar outras pessoas, de servir a outras pessoas e de servir também a Deus dentro da sua proposta de instalação do reino de Deus aqui na Terra, que é todos nós buscarmos esse despertar espiritual para alcançarmos uma paz e uma felicidade espiritual durante a jornada. Então é agora que nós temos sim a chance, a oportunidade de fazermos diferente do que fizemos ontem, né? Abraçar as oportunidades, as chances que chegam até nós, para a gente fazer algo de bom, de útil, né? Diante dessa proposta de jornada existencial que nós temos. E vai ser realmente o amor que Jesus nos ensinou, que vai nos dar a força e que vai nos dar a oportunidade de transformar, de modificar, de transcender nessa jornada existencial. Então, por isso, a importância do amor nas nossas vidas. Por isso, a importância da gente compreender, entender e, principalmente, manifestar esse amor. Manifestar. Seja quais forem as maneiras dessa manifestação. Sejam através das palavras, sejam através dos gestos, sejam através das ações, sejam através de comportamentos, mas é importante que a gente esteja mergulhado nesse amor. E isso é muito interessante porque quanto mais nós vivenciamos o amor, vê se faz sentido para vocês. Quanto mais nós vivenciamos esse amor, mais nós estamos na presença de Deus. Se o João Evangelista falou para a gente que Deus é amor, então se a gente quer estar na presença de Deus, o que a gente precisa fazer? Amar. Não é verdade? Então, quando a gente vivencia esse amor, essa essência, esse sentimento, quando a gente pratica esse amor, a gente está na presença de Deus. E isso justifica para a gente. Por que a gente se sente tão bem quando está fazendo algo de bom para o outro? Né? Quando faz uma caridade, quando participa de algum trabalho solidário, quando age mesmo dentro de casa, né, com fraternidade. Por que a gente se sente tão bem fazendo isso? Porque, na verdade, nós estamos mergulhados em Deus. Nós estamos mergulhados nesse amor, conectados com Deus, com o Pai, através do amor, que é a nossa essência, que é a essência divina. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir e que a gente possa, além disso, começar a perceber maneiras no nosso dia a dia de colocar em prática esse amor, seja em pensamentos, palavras e atos, mas que a gente possa ir construindo isso no nosso dia a dia. É uma tarefa desafiadora? Sim, mas estamos aqui para crescer, estamos aqui para aproveitar essa jornada. Como diz alguns irmãos da doutrina espírita, quando nós reencarnamos, nós não reencarnamos com passaporte, mas foi com carteira de trabalho, né? A gente está aqui para trabalhar-nos e trabalhar para os outros também. Estamos aqui para crescer e para contribuir. E juntos nós somos muito mais fortes, juntos nós temos muito mais possibilidade de agir, muito mais possibilidade de crescer e de se aprimorar. Estamos aqui nessa grande sociedade com essa importância de estarmos aprendendo e trabalhando uns com os outros para essa evolução de todos nós. Porque no fundo, somos todos filhos do nosso Pai, do nosso Criador. Somos parte desse todo, uma grande fraternidade universal. Meus irmãos, essa era a reflexão que a gente gostaria de trazer nessa tarde. E nesse momento eu convido a todos para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Ainda com o nosso pensamento elevado a Deus, nosso Pai, Criador, agradecemos imensamente pela bênção da reencarnação, pela bênção de estarmos aqui, mais uma vez neste planeta, para aprender, para trabalhar, para servir, para desenvolvermos essa essência que é o amor. Estamos aqui com esse objetivo de nos tornarmos homens e mulheres de bem. Estamos aqui com o objetivo de deixar para trás um homem velho em busca do homem novo. E, Pai, agradecemos imensamente a cada oportunidade que o Senhor nos dá, dia após dia, para nos auxiliar nesse crescimento, nessa transformação e nessa evolução. Pedimos a Ti, Senhor, encarecidamente, que nos inspire fé, coragem, resignação e vontade de seguirmos adiante.
e pedimos a Ti que continue abençoando a toda essa humanidade, Pai. Todos nós estamos enfrentando muitos desafios, muitas provas, expiações, e pedimos a Ti o suporte, o amparo, o acolhimento, o conforto e o consolo em nossos corações, para vivenciarmos essas experiências com um olhar espiritual, com fé e com coragem. Senhor, fique sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia nessa tarde. Que Deus continue abençoando a todos nós. Um grande abraço. Fique com Deus.